Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, onde eu tenho aqui uma mensagem ao seu coração, a você que sempre nos acompanha, que o Espírito Santo possa te visitar, esteja você em casa, esteja você no trabalho, no hospital, numa clínica, num presídio, aonde quer que você esteja. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo possa te visitar e te abençoar de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Talvez você que vai ouvir esta mensagem, você está passando por um momento difícil, um momento preocupante. Talvez você está atravessando um deserto ou você se encontra em alguma prisão que a vida te colocou. Mas você vai ver aqui, tendo esta mensagem que eu vou trazer como base, que você não precisa se preocupar, você não precisa entrar em desespero. Tudo que você precisa fazer, esteja no deserto, esteja você numa prisão, esteja você num leito de dor no hospital, tudo que você precisa fazer é simplesmente confiar totalmente a sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Você vai perceber, queridos, que Deus não depende de homem algum, Deus não depende disso, daquele, Deus não depende do advogado, Deus não depende de médico, Deus não depende de juiz, Deus não depende de promotor, Deus não depende do pastor, do bispo, do apóstolo, do papa, do cardeal, não. Deus, Ele é Deus, nós seres humanos é quem dependemos dEle, e não Ele depende de nós. Ao contrário, Ele usa o homem por conta da misericórdia. Ele usa o homem como instrumento dele para realizar sua obra. Aliás, o homem é um privilegiado por ser um instrumento nas mãos de Deus. Embora não é o homem que faz, mas é Deus através do homem. Mas você vai perceber nesta mensagem que se Deus ele não quisesse usar o homem, ele não usaria. Ele teria outros meios ou outros métodos para realizar sua obra sem que usasse o homem. Ele usa o homem simplesmente para que o homem, mesmo não sendo nada, ele se sinta útil para alguma coisa. Porque seria demais, além do homem existir, não ser utilizado para nada. Quando eu falo do homem, estou falando do homem e da mulher. Por isso que Deus usa para que o homem e a mulher de Deus se sinta útil nas mãos dele. Olha o que diz aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 7, diz assim: Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. O apóstolo Pedro, ele estava em uma prisão, e Deus, ele vai colocá-lo em liberdade. Porém, Deus, ele usa uma forma estratégica. Veja que aqui Deus não usou homem algum. Deus não dependeu aqui, ou não contou com advogado, com juiz, como o ser humano faz, não. Deus, ele tem sua forma de trabalhar, a sua maneira de agir, os seus métodos estratégicos para socorrê-lo ou para livrá-lo um alguém em determinada circunstância. Pedro está na prisão e de repente ele naquela prisão, a Bíblia diz que ele está dormindo, ele está deitado tranquilamente. Porque Pedro estava deitado naquela prisão? Pedro o havia entregado a sua vida a Cristo, e em Cristo também ele confiava totalmente, porque ele sabia que o Cristo qual ele o havia aceitado, e no mesmo Cristo qual ele confiava, ele sabia que Cristo ia chegar na hora certa para lhe colocá-lo em liberdade. Talvez você está passando por algum momento difícil, você que está agora enfrentando alguma prisão, você que está atravessando um deserto, você que está no hospital. Talvez você recebeu uma notícia ruim, talvez o médico disse que não tem mais jeito, mas não te preocupa, confia a sua vida a Jesus Cristo. Confia a sua vida ao Todo-Poderoso. Confia a sua vida totalmente a Deus. E aquilo que os homens não podem fazer, eu vim dizer, um anjo de Deus vai descer aí no leito de dor no hospital. O anjo de Deus vai te visitar nessa UTI.
O anjo de Deus vai te visitar nessa cama de hospital onde você está. Aí nessa carceragem, como estava o apóstolo Pedro, nesse deserto, no teu quarto de oração, no altar da tua igreja, o anjo de Deus vai te visitar e vai trazer brasas de fogo na mão para te trazer resposta no nome do Senhor Jesus, querido. Não te preocupe, creia, confie a sua vida nas mãos de Cristo e Ele não vai te desamparar. Pedro ia ser apresentado no dia seguinte a ser decapitado, mas mesmo Pedro sabendo dessa mal notícia, Pedro estava despreocupado, tanto que estava dormindo, o anjo teve que lhe acordar para lhe tirar daquela prisão. Por quê? Porque Pedro sabia que Jesus não ia atrasar. Pedro sabia que o socorro da parte de Deus chegaria antes. Pedro sabia que Deus chegaria na vida dele antes dos homens. Pedro sabia que Deus não iria permitir que o pior lhe acontecesse. Por quê? Ele havia confiado a sua vida totalmente a Cristo. Quando você confia, você não precisa se preocupar, só precisa confiá-lo. Quando você confia, queridos, a sua vida a Jesus, você não precisa entrar em desespero. Você não precisa se preocupar, mesmo recebendo a mal notícia da parte do médico. Mesmo recebendo uma notícia ou uma mal notícia da parte do advogado que aquela causa não tem jeito, da parte do juiz, do promotor, Deus, Ele inverte qualquer situação. Deus, Ele muda o que está escrito no sistema. Deus, Ele pode intervir nos planos dos homens. Deus, Ele pode intervir nos planos de Satanás. Mas ninguém pode interromper os planos do Todo-Poderoso. Ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida. Ninguém pode impedir o agir de Deus na tua saúde. Ninguém pode impedir o agir de Deus no teu trabalho, no teu casamento, na tua casa, nos teus negócios, no teu caminho, na tua família. Ninguém, não há homem, não há Satanás, não há ninguém que possa impedir o agir de Deus na tua vida, entende isso? Pedro estava despreocupado mesmo adiante das boas notícias, porque ele sabia que o anjo chegaria antes na vida. O anjo de Deus vai chegar antes na tua vida aí dentro da UTI onde você está. Aí na carceragem onde você está. Aí nessa empresa onde você é humilhado. Aí nesses caminhos pelo qual você está andando, nessa prisão que talvez as consequências da vida te colocou. Deus vai enviar um anjo e ele vai te tirar desta prisão no nome de Jesus Cristo. Pedro estava despreocupado. Mas o interessante é que a Bíblia diz que a presença do anjo iluminou aquela prisão e as cadeias se quebraram. Por quê? Porque aonde há luz, as trevas não prevalecem. Aonde você está, Deus vai te visitar com uma unção extraordinária. Deus vai te visitar com uma presença. Todas as cadeias vai se quebrar da tua vida. Todas as algemas, todos os grilhões. Eu declaro em nome de Jesus que esses grilhões vão ser despedaçados. Vai ser destruído, vai ser quebrado. As prisões vai se quebrar, vai vir abaixo. Os alicerces da prisão, ele vai vir abaixo. Deus vai causar um terremoto por tua causa, mas nessa prisão ele não vai te deixar no nome de Jesus. Deus, ele vai te socorrer, queridos. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é o teu atual momento. Eu não sei qual foi a palavra negativa que você ouviu. Eu não sei qual foi a palavra de derrota, de fracasso que alguém soprou no teu ouvido. Mas eu vim te dizer tudo aquilo de palavra de derrota. Tudo aquilo que veio de forma negativa, de maneira contrária, Deus vai neutralizar. E Deus vai inverter tudo em bênção na tua vida no nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que o diabo lançou para te parar. Tudo aquilo que o diabo lançou sobre a tua vida para tentar te colocar em alguma prisão. Deus, ele vai te visitar através de um anjo e vai te colocar em liberdade no nome de Jesus Cristo. Não se desespere. Aquieta a tua alma. Acalma o teu coração. Confia no Senhor. Confia a tua vida nas mãos dele. Não entre em desespero. Acredite, creia, confie. Simplesmente espere pelo agir de Deus, mesmo adiante da palavra negativa da parte do médico, adiante da palavra negativa da parte do advogado, da parte do juiz, mesmo adiante da palavra negativa do gerente do teu banco, mesmo adiante da palavra negativa que você ouviu de alguém. A palavra final na tua vida, ela não vem dos homens. A palavra final na tua vida só Deus pode dar, só Deus pode fazer, e Ele vai fazer, Ele vai agir, Ele vai fazer acontecer na tua vida, e Ele vai te mostrar que Ele é Deus. Pedro estava tranquilo naquela prisão. De repente a presença do anjo
causou impacto. Quando a presença do anjo desce naquele lugar, a matéria humana ou a pessoa física de Pedro, como dos demais que estavam ali, simplesmente foram totalmente bloqueadas. A matéria humana, a pessoa física, o sentido humano foram totalmente comprometidos. Isso aqui foi uma forma estratégica usada pelo anjo enviado de Deus para colocar o apóstolo Pedro em liberdade. Deus não precisa dos homens, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Deus não precisa de ninguém, Ele usa, como falei, pela misericórdia, para que o homem, para que o ser humano se sinta útil para alguma coisa. Mas não que Deus dependa de A ou de B, disso ou daquele, por que quer que seja. Simplesmente Ele usa pela misericórdia, para que o ser humano se sinta útil para algo. Simplesmente isso. Senão Ele poderia usar os anjos, como Ele usou aqui, para colocar Pedro em liberdade. Para quem não sabe, havia aqui 4 escoltas de 4 seguranças. Cada escolta daquela, ou seja, totalizando 16 seguranças guardando aquele cárcere. Mas a presença do anjo causou um impacto tão forte naquele lugar. Foi um esplendor tão extraordinário que os sentidos físicos ou o sentido humano de cada um que estava ali foram totalmente comprometidos através do impacto causado pela presença do anjo. E de repente as cadeias se quebram. As algemas se quebram. Quando as algemas se quebram, a Bíblia diz que o anjo toca ao lado de Pedro, porque até o próprio Pedro, os seus sentidos físicos, a sua matéria humana, foi totalmente comprometida. Pedro não saiu daquela prisão na forma física, na forma humana. Pedro saiu dali de forma sobrenatural, realizado pelo anjo da parte de Deus. Tanto que eu vou te mostrar aqui a seguir. Por quê? Porque ao sair daquela prisão, é como se Pedro tivesse saído flutuando de dentro daquela prisão. Por que eu digo isso? Porque Pedro não sentia, ao sair daquela prisão, os seus pés tocando o solo. Pedro não sentia, ao sair daquela prisão, a sua forma física em movimento, não. Ele saiu dali com seus sentidos físicos totalmente comprometidos pelo anjo, ou totalmente bloqueado pelo anjo. Ele saiu dali em forma de espírito. Ele saiu dali de uma forma sobrenatural, através do impacto que a presença do anjo causou naquele lugar. Isso aqui é Deus mostrando que Ele não depende de quem quer que seja para nada. Ele tem seus méritos, seus métodos. Ele tem suas formas estratégicas. Ele tem suas maneiras de agir. Deus, Ele tem a sua forma de agir na vida de quem quer que seja. Isso aqui é Deus mostrando que Ele não depende de homem algum. Ele age como Ele quer. Ele entra onde Ele quiser. Ele livra o que Ele quer, da maneira que Ele acha que está certo. E ninguém pode interromper. Ninguém pode intervir no agir de Deus. Ei, eu não sei aonde você está agora. Eu não sei qual é a prisão que você está vivendo. Eu não sei quem te colocou atrás das grades. Eu não sei quem te colocou ou que te colocou numa cama de hospital. Eu não sei qual é o deserto que você está atravessando. Mas se você crê e receber esta palavra, um anjo de Deus vai descer aí no teu deserto. Um anjo de Deus vai descer aí nesta prisão, nesse leito de dor, na UTI, na CTI, aí no local de trabalho, aonde você está sendo humilhado. E a presença do anjo vai causar um impacto na tua vida, vai causar um impacto na tua saúde, um impacto no casamento, um impacto na vida financeira, um impacto no teu comércio. As cadeias vai se quebrar, as algemas vai se quebrar, os grilhões vai se quebrar, e Deus vai te colocar em liberdade através da presença do anjo, queridos. Deus não depende de homem algum. Deus não depende de ninguém. De repente a presença do anjo, ou o impacto causado pela presença do anjo, quebrou-se todas as cadeias. Você deve lembrar muito bem de Paulo e Silas, quando o anjo desceu ali e sacudiu os alicerces da prisão. É Deus mostrando que Ele usa quem Ele quer, a hora que Ele quiser e onde Ele quiser, sem consultar o homem, sem usar o homem. Ele não precisa de quem quer que seja. A seguir aqui no versículo 9 diz assim, olha o que Pedro disse. Então saindo o seguia, ou seja, quando o anjo despertou, Pedro levantou. Saindo Pedro seguia o anjo, não sabendo que era real o que se fazia, ou o que estava sendo feito por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Não é que parecia uma visão, é que Pedro, como falei anteriormente, foi tirado da prisão de maneira sobrenatural. Pedro não sentia, ao sair da prisão, sua forma física em movimento.
Pedro não sentia a sua pessoa física tocando no solo ao sair daquela prisão. Por isso que ele diz que parecia-lhe antes uma visão, o que era feito na vida do próprio Pedro, através do que o anjo fazia. O que o anjo fazia ali, como diz aqui no versículo de número 9, o sentido humano, ou a matéria humana de Pedro foi totalmente comprometida. Você deve lembrar de Daniel, quando o anjo visitou. Daniel diz assim, que não me restou força alguma, porque a presença do anjo que desceu ali onde Daniel estava, ou ao ver Jesus glorificado, a visão que Daniel teve, as forças de Daniel foram totalmente tiradas, através daquela visão que Daniel teve. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui com o apóstolo Pedro, ao ser tirado desta prisão. Ele não sentia a sua forma física em movimento. Ele não sentia os seus pés tocando ao solo. Parecia-lhe antes uma visão, o que se fazia por meio do anjo. Ou seja, a pessoa física foi totalmente comprometida. Seu sentido físico, a matéria humana de Pedro, foi totalmente comprometida através do impacto que foi causado pela presença do anjo. E agora, como sentido físico, a matéria humana da pessoa física de Pedro está totalmente comprometida. Pedro não está percebendo nada no mundo físico, porque Pedro recebeu a restauração espiritual 100% para ser tirado daquela prisão através da presença do anjo. Pedro diz que parece uma visão. Não é que parece uma visão, é que Pedro está vendo o céu pelo lado de dentro. Pedro está vivendo o sobrenatural de Deus. Pedro está vendo o mundo vindouro pelos olhos do Espírito, porque ele recebeu uma forma física uma forma espiritual, 100% restaurado a sua forma espiritual, para que fosse tirado daquela prisão sem que causasse dano na vida de mais ninguém que estava ali dentro. Foi uma maneira estratégica que Deus usou para tirar Pedro daquela prisão. Eu não sei se você entende isso. Talvez você está passando por um momento, por uma fase difícil, e você está se perguntando, como vai resolver? Como eu vou me livrar desta prisão? Como eu vou sair desse deserto? Como Deus vai me tirar dessa tempestade? O que vai ser da minha vida nos próximos dias? O que vai acontecer no meu ministério, no meu casamento, na vida do filho que está nas drogas? O que vai acontecer na saúde? Ei, não te preocupa, confia a sua vida ao Senhor. Pedro havia confiado a sua vida nas mãos do Todo-Poderoso. Por isso, mesmo ele sabendo que seria apresentado no dia seguinte para ser decapitado, Pedro está dormindo dentro da prisão. Pedro está despreocupado, porque ele sabia que o Todo-Poderoso chegaria na sua vida antes que o pior acontecesse. E é assim que vai ser contigo. Deus vai chegar na tua vida antes. A palavra final na tua vida vem da parte do Todo-Poderoso. Se você confiar a sua vida totalmente ao Todo-Poderoso, eu te asseguro, Ele vai te tirar desta prisão, queridos. Veja aqui. Então, saindo seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Não é que parecia, era uma visão, a visão transcendental, a visão celestial, ou a visão sobrenatural. Como falei, a matéria humana, ou a pessoa física do apóstolo Pedro, foi totalmente comprometida pelo impacto causado pela presença do anjo, tanto que se quebrou as cadeias. Pedro está saindo ali em forma de espírito, porque ele recebeu a restauração espiritual 100% na sua vida física, para que ele fosse tirado daquela prisão, sem que causasse dano na vida de ninguém que estava ali dentro, muito menos na sua vida própria. E agora que Pedro está saindo da prisão, depois que ele sai da prisão, já do lado de fora dela, diz aqui, ó, no versículo 11: Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Agora sei. Pedro deixou isso bem claro. Caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente. Uma vez que a Bíblia fala que ele caiu em si. Não é que Pedro caiu em si. É que depois que ele saiu da última porta daquela prisão, depois que ele estava totalmente livre daquela prisão, voltou-se à sua forma física. Voltou-se à sua forma humana. Seus sentidos físicos lhe foram devolvidos. A sua forma humana lhe foi devolvida através do anjo. Depois que ele estava totalmente livre daquela prisão, o anjo da parte de Deus devolveu sua forma humana, devolveu sua forma física. Aí Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente. Ou seja, ele percebe que não é que parecia uma visão,
era de fato uma visão que ele estava tendo do sobrenatural de Deus, do mundo espiritual, da forma espiritual, estrategicamente falando, que o anjo da parte de Deus usou ou causou na vida de Pedro para lhe colocar em liberdade, lhe tirando daquela prisão. Deus pode te tirar desta prisão que você está aí agora. Deus pode te tirar deste hospital. Deus ele pode te tirar dessa empresa e te abrir muitas outras portas. Deus ele pode te tirar desta aflição. Deus ele pode te tirar desse deserto. Deus ele pode te tirar dessa angústia. Deus ele pode te tirar dessa carceragem. Deus ele pode te tirar dessa UTI. Só depende de você confiar a sua vida totalmente a Ele. Se você confiar a sua vida totalmente a Deus, o anjo de Deus que visitou Pedro para colocar em liberdade vai te visitar nessa prisão, vai te visitar nesse hospital, vai te visitar nessa UTI, vai te visitar no teu deserto, vai te visitar aí onde você está, no seu quarto de oração, no altar da tua igreja. O anjo vai te visitar para te trazer liberdade. Só depende de você confiá-lo totalmente a sua vida ao Todo-Poderoso. Pedro não estava preocupado, porque ele sabia que Deus não ia atrasar. Deus ele sempre chega na hora certa, no momento certo. Se você confiar totalmente a sua vida a Ele, Ele vai chegar antes na sua vida. No momento certo Ele vai chegar. Ele vai te colocar em liberdade. Ele vai te mostrar que Ele é Deus e que Ele não depende de ninguém para te abençoar. Sabe de quem Deus depende para você ser abençoado? De você mesmo. Como assim, pastor? Em você confiar a sua vida totalmente a Ele. Se isso você fizer, o anjo vai te visitar, vai causar um impacto na tua vida, e a presença do anjo vai te abençoar em todos os teus caminhos, no nome do Senhor Jesus. As cadeias vão se quebrar, as algemas vão se quebrar, os grilhões vão se quebrar. Ele vai te colocar em liberdade, trazendo restauração, trazendo portas abertas, trazendo cura, prosperidade, trazendo transformação. A bênção de Deus vai estar em todos os teus caminhos, através do impacto que vai ser causado pela presença do anjo. Basta que você confie a sua vida totalmente ao Todo-Poderoso. Tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui, mas que você possa fazer uma reflexão e entender que se você confiar totalmente a sua vida a Cristo, o anjo vai te visitar para te colocar em liberdade, como colocou o apóstolo Pedro. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.